Nós vamos continuar a série que nós começamos na semana passada, cujo título é Simplicidade e que tem o subtítulo Trocando o Entulho do Mundo pela Simplicidade do Evangelho. Nós começamos semana passada essa série falando que nós não faremos aqui um tratado sobre filosofia ou sobre costumes, porque está na moda algo que se parece com a simplicidade que a Bíblia ensina, que é o minimalismo. Não é uma coisa nova, o minimalismo é uma coisa lá dos anos 60, mas está na moda o minimalismo arquitetônico, o minimalismo artístico. Aqui na escola dominical, o Jonatas, no domingo passado que deu a aula, apresentou um quadro minimalista, uma tela maravilhosa que foi vendida por $20 milhões no mercado internacional, que era simplesmente um quadro branco. E aí os especialistas, coisa que eu não sou, olham para o quadro branco e veem grande profundidade, deve ser mesmo alguma coisa assim, Então não é deste minimalismo que eu quero falar daquele estilo de vida que a Bíblia nos ensina a cultivar, que é uma vida de simplicidade. Só para lembrar, não é nem um texto que nós vamos examinar, mas para lembrar que este estilo de vida está ilustrada na instrução que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, o jovem pastor, seu discípulo, dizendo para ele assim: Timóteo, tendo comida e roupa, estejamos contentes, estejamos satisfeitos. Esse é o estilo de vida que nós cristãos devemos cultivar, mas não é fácil cultivá-lo, porque nós vivemos num mundo que nos ensina o exato oposto. O mundo em que nós vivemos ensina que você, ao invés de ter uma vida simples, você precisa ter uma vida muito complexa, muito cheia de coisas, e você passa a sua vida inteira buscando aquilo que supostamente vai trazer a felicidade para você, e por isso eu começo falando de uma enfermidade que eu acho que é experimentada em alguma medida ou em algum momento por todos nós, que é uma insatisfação crônica, uma insatisfação quase incurável com quase tudo na vida. Se você tem um bom carro, daqui a pouco você começa a achar que aquele carro já não é tão bom e você precisa trocar de carro. Se você compra o seu primeiro apartamento e você começa a morar ali, depois você começa a achar que aquele apartamento já não é mais aquele que atende a sua necessidade. E assim nós vivemos em busca de algo que de alguma forma nós cremos e esperamos vai atender a nossa necessidade. Semana passada eu comecei fazendo 3 perguntas e eu vou começar fazendo perguntas de novo. Primeira pergunta: será que nós de fato precisamos de mais bens, mais coisas, mais amigos, mais experiências? Será que porque nós pensamos que precisamos de mais, nós nunca nos damos por satisfeitos? Será que se tivermos mais, nós realmente seremos felizes? Essas são perguntas que nós vamos buscar a resposta no texto bíblico que eu vou expor daqui a pouco. Segunda pergunta: a vida dos outros é melhor do que a minha? Você já ouviu falar do mito da grama do vizinho, A grama do vizinho está sempre mais verde, a galinha do vizinho bota ovos melhores do que o meu, o carro do vizinho é melhor, a casa do vizinho é melhor, tudo do vizinho é melhor. A insatisfação crônica faz você olhar para o lado e invejar. Eu sei, aqui ninguém inveja ninguém, mas as pessoas que não estão aqui olham para a vida alheia e invejam, desejam e pensam: se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse aquela sogra, se eu tivesse aquele filho, se eu tivesse aquilo, aí sim eu teria uma vida boa e eu seria mais feliz. Mesmo que você não seja desse grupo mesquinho de gente, em algum momento você pode ter caído na tentação de achar que se você tivesse o que é do outro, você seria mais feliz. E a terceira pergunta: preciso mesmo de tudo que dizem que eu preciso? E sabe, irmãos, os
publicitários. Você sabe que o Brasil é um dos países em que a publicidade é melhor no mundo, e os publicitários conseguem convencer você de que você precisa de muita coisa que você não precisa. Isso é uma discussão antiga que eu já tive lá em casa algumas vezes, porque eu tenho 2 publicitários lá em casa, né? Para minha felicidade. Essa discussão, se a necessidade existe ou se a necessidade é criada. Os publicitários negam, a necessidade existe, a gente não cria necessidade nenhuma. A gente procura ferramentas para atender a necessidade, mas vamos deixar os publicitários enganados, né? Achando que é assim mesmo. Na verdade, o mundo, a sociedade, a mídia, a televisão, a internet agora, faz você pensar que você precisa de coisas que você não precisa. Hoje de manhã, hoje é o dia da citação, né? O Jonas citou o Emanuel, o Rodolfo também citou, e eu citei o João, agora vou citar o Jonatas, né? O Jonatas hoje de manhã falou um pouco sobre isso, sobre essa insatisfação, essa ideia de que você precisa de algo, aí você gasta seu tempo, gasta seu dinheiro, vai lá e compra, e daqui a pouco aquilo está encostado, né? Qual dona de casa aqui não tem um multiprocessador encostado? Sabe aquele negócio que depois de 2 meses você não sabe nem como é que monta mais? Onde encaixa aquelas facas que vêm avulso assim, diz que é para ralar não sei o quê, picar pepino, não sei o quê. Você não encaixa mais, está lá no fundo do armário. Bom, pode ser que você seja mais inteligente do que eu, você consiga montar. O meu eu já joguei fora. Nossa vida está cheia dessas coisas. Sabe, eu como pastor, felizmente eu como pastor, eu mudei pouco. Eu tenho colegas que parecem cigano. Eu mudei poucas vezes. Mas mesmo tendo mudado pouco, cada vez que eu mudo, eu descubro como a gente acumula, com perdão da expressão chula, porcaria. Mude-se e você verá que pelo menos uns 30%, 40% das coisas que você tem em casa, se você jogar fora, não vai fazer falta nenhuma. Sabe aquela Tupperware que já está até amarelada, no fundo da gaveta, mas que você guarda lá e pensa, um dia eu vou fazer um bolo que só vai caber nesta vasilha. E ela está lá, guardadinha. 6 meses sem usar, 1 ano sem usar. Não vou nem falar da gordura que acumula, porque eu sei que aqui na casa de vocês não acumula gordura nenhuma. Nosso desafio hoje é viver com simplicidade. E o que a Bíblia diz sobre essa vida simples? Eu quero ler então no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 13 a 21. Lucas 12, de 13 a 21, conta-nos um encontro de Jesus com um homem e depois uma parábola que Jesus contou, e eu quero examinar esse texto e depois fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Diz o texto assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim
é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu introduzo essa mensagem lembrando a você da espada de Damocles. Já ouviu falar da espada de Damocles? A espada de Damocles é um mito, é uma história, não se sabe se é mito ou se é história, eu acho que é mito, que faz alusão, que se refere à frequente ameaça que está sobre a cabeça de todas as pessoas, mas principalmente das pessoas poderosas. Essa história da espada de Damocles é uma advertência para que aqueles que têm poder não se sintam seguros e confiantes no poder que têm. Porém, eu quero usar essa história, que eu vou contar daqui a pouco, como uma ilustração acerca da tolice que eu geralmente cometo, e você provavelmente também deva cometer, de achar que se nós tivermos mais, se nós tivermos o que o outro tem, se nós vivermos como o outro, ou a vida do outro, nós seremos verdadeiramente felizes. Então, a história é a seguinte: havia um rei na cidade de Siracusa. Siracusa é uma cidade da Sicília, lá no século IV, século III, IV antes de Cristo, um rei que não chamava rei, os governantes de Siracusa se chamavam tiranos, então, ou ditadores, mas era tirano. Aquele tirano chamado Dionísio II era um homem poderoso, um homem riquíssimo, um homem cuja vida era notória e notável. E na corte de Dionísio tinha um sujeito chamado Damocles. Damocles era aquele sujeito bajulador, sabe aquele bajulador? Que o rei passava e ele ia na frente limpando e cuidava de tudo, mas ao mesmo tempo que ele era um bajulador, ele era um invejoso. E ele falava pelos corredores do palácio que se ele tivesse a vida de Damocles, ele seria verdadeiramente feliz. Ou de Dionísio, né? Damocles dizia: se eu tivesse a vida de Dionísio, se eu tivesse o poder de Dionísio, se eu tivesse a riqueza de Dionísio, se eu desfrutasse os prazeres de Dionísio, então eu seria verdadeiramente feliz. Dionísio, cansado daquela história, chamou Damocles e falou o seguinte: eu vou te dar 24 horas para você desfrutar de tudo que eu tenho. Da comida, do palácio, das mulheres, da riqueza, de tudo. Você pode fazer o que você quiser no espaço de 24 horas para você sentir o que eu sinto. E ele ficou empolgado. E o Damocles falou: então é hoje que eu vou à forra, hoje que eu vou saber o que é uma vida boa. Mas nós vamos começar lá no trono. Você vai sentar-se no meu trono e aí você vai ali no trono dar as ordens e durante 24 horas usar tudo que você quiser, do jeito que você quiser. E Damocles foi rapidinho, sentou-se no trono. E quando ele sentou no trono, ele deu uma olhada panorâmica, ele olhou para cima, tinha uma espada, pesada e afiada, pendurada sobre a cabeça dele, amarrada por um simples pelo de rabo de cavalo. E aquilo balançava assim. E Dionísio falou: senta aí. Poucos segundos depois, Damocles falou: majestade, eu agradeço, mas eu vou declinar dessa honra. Mas ele disse: mas você achava que ocupar o meu lugar, você seria um homem verdadeiramente feliz? Ele falou: mas majestade, eu não sabia que tinha uma espada aqui em cima da minha cabeça. Não sabia que tinha uma espada em cima da sua cabeça. E o rei então disse para ele: pois é, todos acham que a vida do outro é melhor do que a sua, mas poucos sabem o que o outro passa para ter a vida que tem. Essa espada não está aí por sua causa, essa espada está aí o tempo inteiro, sobre a minha cabeça. Ela representa os meus inimigos, ela representa os opositores, ela representa as dificuldades, ela representa as pressões, ela representa os perigos, ela representa o fato de que a minha vida pode parecer muito boa para os outros, mas só eu sei o preço alto que eu preciso pagar diariamente para vivê-la. Essa história foi popularizada por Cícero, lá no primeiro século antes de Cristo. E ela faz a gente pensar que essa insatisfação crônica que às vezes acha lugar no nosso coração
é uma tolice de quem nunca se dá por satisfeito com o que tem, de quem acha que o outro, e o que é do outro, e o bem do outro, e a vida do outro, e as coisas do outro, é que trarão para você a verdadeira felicidade. Por isso, eu começo essa nossa mensagem com essa afirmação aqui: viver com simplicidade é um desafio urgente para combater o mal-estar em que muitas pessoas vivem, em virtude de depositarem nas coisas a sua esperança de felicidade. Você só vai alcançar uma vida simples quando você entender que a verdadeira felicidade não está nas coisas. E eu pus coisas aqui entre aspas, porque coisas aqui incluem pessoas, inclui bens, inclui talentos, inclui sucesso, inclui poder, inclui amizades, inclui prazeres, inclui tudo. E enquanto você olhar para a vida no mundo e achar que é lá fora, que está a verdadeira felicidade, você não vai conseguir viver uma vida simples. Por isso eu li esse texto, e antes de aplicar o texto, eu preciso dar para você uma visão panorâmica sobre o que Lucas 12 ensina, para que você entenda o que Jesus ensinou com a parábola que ele contou. Vou tentar ser breve. Lucas, eu chamei semana passada o capítulo 10 de Lucas do capítulo da ação, e hoje eu estou chamando o capítulo 12 de capítulo da exortação. O texto que nós lemos, ele está emoldurado, né? Tem fatos antes e fatos depois, diálogos antes e diálogos depois. E você sabe, como um bom intérprete da Escritura que você é, que você não pode entender um texto sem entender o que está acontecendo ao redor daquele texto, daquele fato, daquele encontro. E eu acredito, firmemente, eu quero que você acredite nisso também, se você não acredita, que a Bíblia é inspirada por Deus. Nada na Bíblia está por acaso, ou está no lugar errado. Todas as coisas se conectam de uma maneira que a nossa vida seja mais edificada. E esse capítulo 12 de Lucas é um capítulo em que ele ajuntou relatos e palavras de Jesus que nos exortam, que nos ensinam, que nos estimulam a pensar e repensar a nossa vida. E então no capítulo 12 nós temos, por exemplo, uma exortação à hipocrisia. O capítulo 12 começa com Jesus dizendo: tende cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Todo mundo gosta de falar mal de fariseu. Fariseu eram aquelas pessoas que por fora pareciam muito justas e dignas, mas cujo coração estava longe do Senhor, e Jesus os chama de hipócritas. E Jesus diz para os discípulos: cuidado com os hipócritas. Cuidado, não seja você também um hipócrita. Esse texto também fala do cuidado que precisamos ter com o desejo que nós temos de ser aceitos. Jesus disse, depois de falar do perigo dos fariseus, disse para os seus discípulos: não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Jesus está dizendo para os discípulos assim: olha, não sejam como os fariseus, que por medo de serem rejeitados, abraçam um estilo de vida só para agradar os outros, só para parecer ser o que não são. E esse medo de ser rejeitado, esse desejo de ser aceito, faz você muitas vezes manter amizades que não devia ter, manter costumes que não devia ter, frequentar lugares que não devia frequentar, praticar coisas que não deveria praticar, porque você não quer ser diferente, você quer fazer parte da turma. Isso particularmente eu acho que se aplicaria na vida dos adolescentes e dos jovens, que querem ser aceitos, que querem fazer parte do grupo, que não querem ser estranhos, ou que quer ser estranho como todos do grupo são estranhos, não é? Jesus fala: cuidado com a desconfiança. Jesus fala para os seus discípulos que eles deviam confiar no Senhor, porque até os fios de cabelo de suas cabeças estavam contados. E Deus cuida dos seus filhos melhor do que Ele cuida de qualquer outro lugar ou de qualquer outra pessoa. Eles deveriam ter cuidado com o medo de rejeição. O desejo de ser aceito é o polo positivo, o medo de ser rejeitado é o polo negativo. E Jesus diz assim: quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Às vezes você
Antigamente, né, quando eu era adolescente, jovem, a gente tinha alguns nomes dos crentes, né, e eu lembro que tinha um apelido de crente que era o crente 007, né? Aquele crente que ninguém sabe que é crente, e que quando lá no trabalho, na escola, você fala que é crente, que é discípulo de Jesus Cristo, a pessoa cai o queixo e fala assim, não acredito. Você é um cristão, mas nem parece. Isso é a pior coisa que um crente pode ouvir, né? Mas infelizmente ouve. Jesus diz, você não pode ter medo de ser rejeitado por ser meu discípulo, porque quem me rejeita, também eu rejeitarei. Quem não tem compromisso comigo, também não pode contar com o meu compromisso consigo. Cuidado com o medo da oposição. Jesus disse, olha, vão prender vocês, mas vocês não precisam ter medo. O Espírito Santo vai estar com vocês, o Espírito Santo vai ajudar vocês, o Espírito Santo vai orientar vocês. Jesus fala, cuidado, aí a gente chega no texto que a gente leu. Cuidado com a avareza, cuidado com a ganância, cuidado com o egoísmo, cuidado com o juízo de Deus. E no texto subsequente, Jesus fala do cuidado com a ansiedade. Esse é o tema que provavelmente nós vamos examinar semana que vem. Então presta atenção. Todo o capítulo 12 de Lucas está cheio de palavras de exortação. A palavra exortação em português, ela tem uma conotação muito negativa, né? Exortar em português é corrigir, é dar uma bronca, mas exortar no contexto bíblico, e eu estou usando a palavra mais nesse sentido, é estimular, é animar, é dizer, olha, vai em frente, não precisa ter medo, não precisa ter receio, não precise viver atemorizado, não precisa viver intimidado, tenha coragem, tenha ousadia, tenha fé. E aí a gente chega no texto. O texto é a história de um herdeiro inconformado, certo? Naquele momento em que Jesus está falando para os seus discípulos sobre os perigos que eles enfrentariam e sobre a coragem que eles deveriam ter, o texto diz que nisso chegou um homem e disse a Jesus Cristo ou pediu a Jesus Cristo, que ordenasse que o seu irmão repartisse a sua herança. É muito curioso esse texto, porque Jesus respondeu assim de uma maneira um pouco ríspida, né? Jesus diz, quem me constituiu repartidor entre vocês? Eu acredito que Jesus está deixando claro que o que está por trás daquele pedido de justiça, na verdade, é uma hipocrisia. Então, para mim essa história, como eu disse, nada está fora do lugar, tudo está no lugar certo. O Espírito Santo orientou Lucas a colocar esse texto aí. Esse texto que é moldurado por um aviso de Jesus lá, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Um homem chega para Jesus e parece fazer um pedido justo. Não é justo que um herdeiro tenha a sua herança, lá um inventário resolvido e a partilha dos bens feita com justiça? Mas Jesus, que conhece o coração humano, sabe muito bem o que está por trás do pedido daquele homem. E o pedido daquele homem, irmãos, é um pedido muito sério. Sabe por quê? Porque por trás daquele pedido existe um coração amargurado e disposto a abrir mão da família por causa dos bens. Se não fosse assim, ele não teria dito para Jesus, Senhor, ordena que o meu irmão reparta a herança. Não, ele teria pedido, Senhor, dá para o senhor ir lá em casa para a gente ter uma conversa em família, para a gente tentar chegar num acordo? Dá para o senhor mediar essa relação quebrada? Não, ele disse, Senhor, eu quero acabar com essa relação. Eu não quero mais ver meu irmão, eu quero é repartir os bens, eu quero receber minha parte, e se Deus quiser, eu nunca mais vou ver esse infeliz na minha frente. Por isso Jesus diz, quem foi que me disse, ou disse a você que eu sou o repartidor? De onde eu tiro a evidência de que Jesus está mostrando que esse homem é um hipócrita? Porque imediatamente Jesus lhes disse. Você prestou atenção no texto, né? O texto não diz, Jesus lhe disse, Jesus lhes disse, Jesus disse para todo mundo, porque todo mundo, em algum momento da sua vida, corre o risco de com os lábios professar muita justiça, mas o coração não ter justiça nenhuma.
Todo mundo corre o risco de por fora parecer ser pessoa digna e direita e querer aquilo que é justo e reto, mas o coração pode esconder uma grande falsidade. Então, essa história é uma história que contrapõe justiça e avareza, hipocrisia e verdade. Essa história também faz com que a gente pense naquilo que é senso comum hoje, que mais bens significam mais segurança. O desejo de todo jovem e de todo pai desse jovem é que o seu filho alcance a independência financeira, não é? Alcance a estabilidade financeira. A gente vive atrás disso. Por quê? Existe na nossa cabeça a ideia de que quanto mais eu tenho, mais seguro eu estou. Quanto mais eu tenho, mais tranquilo eu estou. Quanto mais eu tenho, mais poderei aproveitar a vida. Então, o pedido daquele homem é como se a herança, vamos pensar que a herança é uma pessoa, é uma entidade, né? É um ser. A herança está gritando para ele assim: olha, se você não puser as mãos em mim, você nunca será feliz. Olha, se você não receber os bens que você tem por direito, você nunca terá segurança e paz. E ele então, ouvindo aquele grito, ele se rende a ele, e ele vai até Jesus e diz: Senhor, manda o meu irmão repartir os bens, porque quando eu tiver os bens, eu também estarei bem, e eu estarei seguro, eu estarei estável. Essa história para mim, então, é uma evidência que é confirmada pela palavra de Jesus, que disse assim: guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Ou seja, Jesus dá de frente com a expectativa daquele homem, que achava que mais bens lhe dariam uma vida melhor. E Jesus diz: você e todos vocês estão enganados, porque a vida não é sinônimo de bens. Esse texto também fala de um perigo. O texto termina com uma nota assim, meio sombria, né? Porque o sujeito da parábola é um fazendeiro rico, que tem uma produção inesperada, uma produção extraordinária, e ele diz que vai guardar aquela produção para o futuro. Não é nem guardar no celeiro. É curioso, a ideia do texto não é que ele vai fazer celeiros novos, ele vai fazer armazéns novos, porque o celeiro é onde você guarda o grão para ele ser beneficiado, mas ele está falando de uma coisa mais a longo prazo. E porque ele tem um plano a longo prazo, ele diz: bom, agora que eu estou com o depósito cheio, come, bebe, regala-te, aproveita a vida, porque você tem depósito para muitos anos. E aí uma voz do céu, de Deus, obviamente, diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Sabe, e é curioso que a gente lê esse texto e a gente para aí, porque a gente tem medo de morrer. Mas a ameaça desse texto não é a morte. Aliás, você não devia ter medo de morrer, porque você vai morrer mesmo, com medo ou sem medo. Não é? Isso aí é líquido e certo. Como dizia minha mãe, ninguém fica para semente. Então a ameaça, o pavor que o texto deveria causar em nós, não é sobre a certeza da morte, mas é sobre a escolha errada da vida. Porque o texto diz assim: você vai morrer, e tudo que você preparou vai ficar. E vai ficar para alguém. E para quem será? Olha, Jesus está usando a conversa. Como é que a conversa começou? Não é um herdeiro querendo que o inventário fosse feito?
Agora Jesus diz, você vai morrer e outros herdeiros vão querer que o inventário seja feito. E tudo que você amealhou, tudo que você juntou, tudo que você achou que ia te dar segurança, vai dar em nada porque você errou. Não pelo fato de morrer inesperadamente, mas pelo fato de ter vivido equivocadamente. Pelo fato de ter vivido uma vida mesquinha, uma vida egoísta, uma vida insignificante. Sabe, irmãos, eu sou goiano, todo mundo sabe, né? Até hoje eu me ressinto, porque qualquer lugar que eu vou, a pessoa fala assim, você não é paulista não, né? E eu fico assim, por que eu não sou paulista? Mas assim, meu sotaque me trai, né? E os meninos lá de casa falam que cada vez que a gente vai em Goiás de férias, eu volto com meu sotaque recuperado, né? Então assim, uma semana de Goiás, você já fica um goiano perfeito, né? E aí, o fato de as pessoas saberem que eu não... Eu esqueci o que eu ia falar. O fato de eu não ser daqui e as pessoas identificarem o meu estilo de vida pelo meu sotaque, me faz lembrar, agora eu lembrei. Eu dei uma enroladinha e lembrei. Como eu sou goiano, meu primeiro campo como pastor foi numa região, uma bacia leiteira. Onde tinha uns fazendeiros que tinham um dinheiro mais ou menos. Mas o fazendeiro goiano é diferente do fazendeiro paulista, porque eu morei no Mato Grosso e em São Paulo tem muitas fazendas de paulistas, né? E a fazenda de paulista é assim, você chega na fazenda, está tudo gramadinho, tudo bonito, tem aquela mansão extraordinária, os banheiros cobertos de granito, com vidro blindex, né? Os paulistas sabem fazer fazenda. Você vai na fazenda de Goiânia, é a casa de 1850. Casa de adobe. Sabe o que é adobe? Aquele tijolo feito de barro, rebocado com estrume de vaca, né? E tem umas fazendas goianas que é assim, ó, a cozinha em cima e o chiqueiro é embaixo. Porque já cozinha e já joga o resto de comida lá no chão e os porcos já comem. Então, geralmente, o fazendeiro goiano raiz, ele tem muito dinheiro no banco, mas a fazenda dele é uma miséria. Por quê? Porque ele tem medo do futuro. Ele não quer gastar, ele quer guardar. Ele quer olhar para o pasto e ver lá, tem 500 cabeças de gado. Mas ele nunca viajou mais do que 50 quilômetros de distância da fazenda. Porque dinheiro é para juntar. Então o perigo aqui não é morrer. O perigo é viver de um jeito errado. Vou terminar a análise do texto, depois eu parto para as aplicações, dizendo que essa parábola de Jesus, ela está entre dois provérbios. Dois provérbios que Jesus disse. O primeiro provérbio é esse aqui: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E o que esse provérbio diz? Esse provérbio está dizendo o seguinte: meu querido, os bens que você ama tanto, que você preza tanto, que você busca tanto, que fazem você perder o sono, que fazem você perder o crescimento dos filhos, que fazem você perder a saúde, que fazem você perder a família, que fazem você perder a alegria, eles não podem dar o que você acha que eles darão. Você vai ajuntar, e o seu coração vai continuar vazio, porque a vida do homem não é a mesma coisa que a sua conta corrente. A dignidade de um homem não está na marca do seu carro do ano, ou do seu carro chique, ou do seu apartamento enorme. A vida de um homem é maior do que tudo que ele possa amealhar nessa vida. Com esse provérbio, Jesus começa a parábola, certo? E com o segundo provérbio, Jesus termina a parábola. Ele diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim como o louco, que vai morrer e que viveu de um jeito errado, que não usou o que a vida poderia lhe oferecer, que não fez da vida o que deveria fazer, e vai deixar nenhum legado, vai deixar só uma herança.
Eu já expliquei para vocês aqui algum tempo atrás a diferença entre legado e herança, né? Legado é aquilo que você deixa intencionalmente. Herança é o que você deixa porque você morre, né? O legado você constrói com a sua vida, com suas escolhas, com suas decisões, com seu estilo de vida. A herança você só deixa porque você morreu. Nós fomos chamados como cristãos para construir um legado, não para deixar uma herança. Eu sempre disse isso aqui e já disse isso para os meus filhos. Eles não vão receber nenhuma herança minha. Porque eu não tenho bens. E nem tenho aspiração de tê-los para deixar para eles. Eu vejo pais desesperados, né? Porque eu preciso fazer o futuro do meu filho. Não faz isso não, meu irmão. Deixa o futuro deles, eles mesmos fazer. Quem é da minha geração aqui, a maioria das pessoas daqui que são da minha geração, que são da classe que eu sou, não receberam nada dos pais. E construíram seu patrimônio. Você não deveria privar o seu filho do privilégio de construir a vida dele. Mas enfim, isso é outro assunto. Se você não deixa nenhum legado, você só deixa uma herança. Herança é aquilo que faz os herdeiros brigarem. Legado é aquilo que faz os herdeiros celebrarem. Meu pai, eu estou falando literalmente, meu pai morreu e não nos deixou nada. Nada. Deixou dívida. Meu pai tem um terreno lá em Goiânia que até hoje não foi feito o inventário, porque se fizer nós vamos ter que pagar as contas que sobrar. Mas meu pai deixou um legado de respeito, de dignidade, de honra. E isso ninguém tirou e tirará de mim. E é isso que você devia construir para os seus filhos. Bom, diante de tudo isso, eu vou partir para as implicações, que serão 5. Primeira implicação, viva com sinceridade. Cuidado com a hipocrisia, pois Deus conhece seu coração. O rapaz chegou, Senhor, reparte a minha herança. Jesus diz, larga de ser hipócrita, porque o que você está querendo mesmo é dinheiro, porque você acha que o dinheiro vai te fazer feliz. E cuidado com a avareza, porque a avareza não dá para o homem aquilo que ele acha que dá. Algumas versões da Bíblia, não sei qual você tem, ao invés de traduzir avareza, traduz ganância, porque a avareza tem essa conotação muito de ajuntar, de segurar o que tem, né? O avarento para nós é aquela pessoa que não reparte. Mas a ganância ela é uma palavra mais ampla. A ganância é aquele que não quer repartir nada, mas que nunca está satisfeito. Quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E a ideia do texto original aqui é a ideia desse sujeito que quer mais. E Jesus diz, cuidado com toda a ganância, porque a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. E você não pode esquecer. Jesus começou o texto lá, Lucas começou o texto falando do fermento. Fermento é aquilo que faz a massa crescer, e faz a massa crescer porque quebra as moléculas, o fermento apodrece. Não é? O fermento faz o bolo crescer porque ele quebra e de alguma forma ele corrompe. E Jesus usava o fermento como um sinal dessa corrupção. Aquele homem clama por justiça, mas na verdade a vida dele é uma mentira. E Deus leva a sério o que nós falamos. Sabe, por isso Jesus diz, cuidado com a hipocrisia. Viver uma vida simples, então, é viver uma vida de sinceridade. O que você tem que fazer então? Então você tem que sondar seu coração e perguntar, quais são suas reais motivações para fazer o que você está fazendo? Você precisa superar esse contentamento que a gente tem com a aparência, com o conhecimento, e procurar uma vida prática. Viver com simplicidade é viver com sinceridade. Viver uma vida às claras, sem nada escondido, sem nenhuma representação. Segundo, viver com simplicidade é viver contente.
Cuidado com a ganância, ela nunca satisfará a sua alma. Contente, aqui eu estou usando essa palavra, quem tem o costume de ler a Bíblia, já viu essa palavra principalmente na carta de Paulo aos Filipenses, certo? Paulo escreve aos Filipenses agradecendo pela oferta que recebeu, mas ele diz, meus irmãos, eu estou alegre mesmo é com o amor de vocês, porque eu já aprendi a viver contente em qualquer situação. Contente significa, a minha alegria não depende do que está de fora, depende do que está de dentro. Hoje a gente aprendeu muito sobre isso na escola dominical. Nós, equivocadamente, achamos que a alegria está do lado de fora. Mas a verdadeira alegria só pode ser encontrada por dentro, e ela só é possível por aquilo que Deus faz na nossa vida. Então, nós precisamos de uma vida simples, que ao mesmo tempo é uma vida de contentamento. Uma vida que está satisfeita com o que Deus nos deu. A vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Então, não se defina pelo que você possui, não é são, é não. Não se defina pelo que você possui. O que possuímos nunca dará sentido e significado à vida. É por isso que a gente nunca está satisfeito, porque você acha que se eu tivesse aquele emprego, aí eu ia estar satisfeito. Aí você vai lá naquele emprego e você descobre, não é aqui. Se eu morasse em tal lugar, eu estaria satisfeito. Aí você muda para lá e não é lá. Se eu tiver... E isso é uma coisa que não tem fim nunca. Então, o que você faz? Você pode possuir tudo, mas ainda não terá encontrado real sentido para a vida longe de Deus. Quando Jesus diz assim, a vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui, Jesus quer que você olhe para aquilo que realmente tem valor. Deixar-se levar por esse grito que o mundo faz no seu ouvido todo dia, você precisa de mais, é iludir-se por uma felicidade efêmera. Sabe, irmãos, eu não vou negar, a posse, os bens, isso dá um certo prazer. Mas a gente não pode esquecer que todo esse prazer é passageiro. E trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro é uma tolice, não é? E a gente comete essa tolice quase todo dia. Troca aquilo que tem valor eterno por aquilo que tem valor transitório. Troca aquilo que é fundamental por aquilo que é secundário. Troca aquilo que é vital por aquilo que é circunstancial, e nós cometemos esse erro, fazer escolhas erradas. E eu já disse aqui muitas vezes que fazer escolhas não é optar pelo melhor, fazer escolhas é saber o que você pode abrir mão. Né? E uma ilustração disso, agora eu sou a ilustração viva disso, né? Depois que eu fiz cirurgia, quando eu vou comer, eu tenho que escolher muito bem o que eu vou comer. Porque eu só posso comer pouca coisa. Muito pouca coisa. Então, quando eu vou me servir, eu preciso resolver esse dilema. Eu preciso decidir o que eu posso abrir mão. Porque o que eu posso comer é muito pouco. Então, eu não posso fazer escolhas erradas. E às vezes você está achando que fazer escolhas é optar pelo melhor. Não, fazer escolhas é decidir o que não é fundamental. E às vezes você entulha a sua vida de coisas que não são fundamentais e não tem espaço mais para o fundamental. Então, não se deixe iludir. Terceiro, viver com gratidão. Cuidado com a ingratidão, ela impede a visão da realidade. Gratidão é o fruto do reconhecimento de que tudo na vida é uma dádiva.
Eu sei, você se esforça, você estudou, você procurou uma carreira, você se candidatou, você preencheu o currículo, você fez entrevista, você arrumou um emprego, você fez pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, DDT, tudo isso. Mas a pergunta é simples: quem te dá a vida? Quem de nós, Jesus disse isso lá no Sermão do Monte, o texto talvez a gente vai ler semana que vem. Quem é o homem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 40 centímetros ao curso da sua vida? Você não pode nem decidir se amanhã você está sadio ou você está doente. Por isso, lá no livro de Deuteronômio, Deus diz assim: olha, quando vocês entrarem na terra, Deuteronômio capítulo 9, quando vocês entrarem na terra prometida, nunca diga no seu coração que o meu braço conquistou isso, porque eu que dei. Fui eu que dei para vocês. Fui eu quem dei a vocês. E aí isso é verdade na nossa vida. Deus nos dá a vida, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá a respiração, Deus nos dá o ar, Deus nos dá a inteligência, Deus nos dá as oportunidades, e nós precisamos reconhecer com gratidão. O texto diz assim, a parábola que Jesus contou diz assim: o campo de um homem rico produziu com abundância. É curioso, né? Tem umas nuances na parábola assim. Quem fez aquele campo produzir em abundância? Foi o dono da fazenda? Não. Foi uma dádiva. Foi um presente. E o que você faz com um presente que você ganha assim de maneira inesperada? Se você é um discípulo de Jesus Cristo com o coração na obra, você reparte. Mas se você é alguém avarento, você guarda. O problema desse homem da parábola é que ele achava que a vida consiste na abundância de bens que ele possui. Se ele acha que a vida consiste na abundância de bens que ele possui, quanto mais bens ele tem, melhor será a sua vida. E quando ele recebe bens inesperados, o que ele faz? Ele guarda. Ele não reconhece aquilo como uma dádiva do Senhor. E a parábola termina assim, Deus dizendo para ele: essa noite te pedirão a tua alma. Essa frase também me ensina que a vida também é uma dádiva, não é? A não ser que você seja um suicida, e eu espero que aqui ninguém seja, você não decide a hora de morrer. Aliás, nem se você for um suicida, você não decide. Mas eu estou usando o exemplo do suicida, porque o suicida acha que decide. Você não decide a hora que você vai morrer. Você não decide como você vai viver. Você faz planos, você sonha, você deseja. Agora está na moda sonhar, então você sonha. Mas você precisa lembrar, a vida é uma dádiva. Olha, se tudo é uma dádiva, se a vida é uma dádiva, o que eu preciso ter no meu coração? Gratidão. E como é que eu expresso minha gratidão? Usando a dádiva que eu recebi no interesse daquele que a deu. Então, só a gratidão produzirá uma vida de simplicidade, pois é a gratidão que nos ensina que tudo que nós temos nos foi dado. Quando você entende isso, meu querido, você para de ajuntar e você começa a repartir. Só a gratidão faz você ter um coração capaz de dar. Porque se você não reconhece que você recebeu de graça, se você acha que você recebeu porque você é bom, porque você tem direito, porque você é capaz, porque você lutou, porque você trabalhou, porque você se esforçou, o que você faz com isso? Você guarda, é meu, ninguém tira de mim. Mas se você reconhece que é uma dádiva, você diz: Senhor, muito obrigado por ter dado, está aqui a seu serviço. Ambrósio de Milão, o grande pregador que foi responsável pela conversão de Santo Agostinho, ou de Agostinho de Hipona, pregando sobre esse texto, ele diz assim: esse fazendeiro rico não precisava fazer celeiros novos, porque Deus lhe deu, junto com a abundante produção, celeiros para guardar aquela colheita. E o celeiro era a boca dos pobres. Mas só põe na boca dos pobres quem reconhece que o que tem foi dado por Deus.
Por isso, vida de simplicidade tem que ser uma vida de generosidade. Cuidado com o egoísmo, precisamos de muito menos do que possuímos. Todos nós, irmãos, eu, você, nós precisamos de muito menos, a gente tem muito mais do que a gente precisa, eu tenho certeza absoluta disso. Jesus diz que esse homem é um avarento. Quando ele vê o campo produzindo em abundância, você presta atenção nos pronomes que o texto usa. Ele diz, o meu campo, os meus celeiros, o meu produto, os meus bens. Em nenhum momento aquele homem da parábola diz, Deus me abençoou de maneira extraordinária, e agora eu vou usar a bênção de Deus para abençoar outras pessoas. Diz, não, é meu, e eu vou juntar, e eu vou juntar, e eu vou acumular. E no fim de tudo, depois de tudo pronto, ele diz, tens em depósito muitos bens para muitos anos. A ilusão da segurança naquilo que se acumula. Sabe, você e eu vivemos iludidos. A avareza destrói a simplicidade e a capacidade de olhar para o outro e ver nele a oportunidade de ser uma bênção. Quantas vezes você recebeu o seu abono de final de ano? Né? Tem alguns irmãos que recebem abono de final de ano. Aquele negócio assim, como é que chama? Divisão de lucros e não sei o quê. Quantas vezes você recebeu isso e você olhou e falou, poxa, eu não preciso disso. Mas tem gente que precisa. E você decidiu repartir. Mas porque a gente acha que a vida consiste na abundância de bens que a gente possui, a gente guarda. Porque eu mereço, porque eu trabalhei, porque eu conquistei. Hoje cedo a gente aprendeu que a vida cristã tem o seu centro no outro, não em mim. Por último, eu sei que o meu tempo já acabou, mas você é misericordioso. Viver com simplicidade é viver para Deus. E viver para Deus significa que a verdadeira riqueza não está naquilo que você acumula, mas naquilo que você é capaz de repartir. Como eu já disse, não vou gastar muito tempo. A voz que diz para ele, essa noite te pedirão a tua alma, você é um louco. Não ameaça aquele homem com a morte. Sabe por quê? Porque a morte nos iguala. Todo mundo aqui vai morrer. Mais cedo ou mais tarde. Uns mais tarde, outros mais cedo, mas todo mundo é igual na morte. Mas a vida nos distingue. O que faz você uma pessoa diferente não é o fato de que você vai morrer hoje ou amanhã. Não é o fato de você vai morrer cedo ou morrer tarde, mas é o tipo de vida que você escolheu viver. E é isso que Jesus está dizendo, olha, esse homem é louco porque ele escolheu viver uma vida autocentrada, ele escolheu viver pensando só nele, e agora, sabe o que aconteceu com ele? Ele está sozinho. Ele não tem com quem falar, ele não tem com quem dividir, ele não tem com quem repartir a decisão sobre o que fazer, ele não chamou a mulher dele para perguntar sobre o que devia fazer, ele não chamou os parentes, os avós, os sobrinhos, os tios, ele tinha família, irmão, todo mundo tem família, não tem? Até quem não quer ter família, tem família. Onde está a família desse homem? Onde estão os filhos dele? Onde estão os pais dele? Onde estão os vizinhos dele? Onde estão os amigos dele? Ele não tem ninguém, porque o avarento é assim, é condenado à maior miséria, que é a miséria da solidão, a miséria de não ter nem com quem repartir uma decisão, a miséria de estar com o bolso cheio e o coração vazio. E o que diferencia você dos outros não é o tipo de morte que você vai morrer, mas é o tipo de vida que você escolheu viver. E Jesus termina dizendo, assim louco é aquele que não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? Existem muitas hipóteses para isso, mas eu vou lá direto para a hipótese que eu acho que é a mais plausível. É ser rico aos olhos de Deus. Ser rico para com Deus. É assim, você identifica uma pessoa rica olhando para a casa que ela mora, para o carro que ele tem, para os lugares onde ele vai, não é?
Por isso que no Instagram e no Facebook está cheio de gente postando foto em restaurante chique, né? Agora inventaram o TBT, né? Porque tem 1 ano que o sujeito não tem dinheiro para pagar, para ir nem na quitanda do vizinho, mas ele foi, há 50 anos atrás, ele foi lá na Itália. Então, TBT Milão. A pobreza é uma desgraça, né? Porque eu preciso. Então eu acho que uma pessoa é rica porque ela passa as férias em Milão, passa as férias em Atenas, né? Porque ela vai para a Disney todo ano, ela usa roupa da Hurley, né? Aquele Gap, essas coisas aí que tem ali na 25 de março. Mas Deus olha para as pessoas e Deus também vê quem é rico e quem é pobre. E rico para Deus não é aquele que tem, mas é aquele que repartiu o que tinha. É aquele que deu, é aquele que se compadeceu, é aquele que não achou que a vida consiste na abundância de bens que alguém possui. É aquele que não trocou de carro porque decidiu usar o dinheiro de trocar o carro para ajudar um irmão que talvez está com a casa caindo nos pedaços e não tem dinheiro para comprar uma lata de tinta e pintar. É aquele que se conforma de morar num apartamento pequenininho porque ele quer usar o dinheiro dele para abençoar outras pessoas. É aquele que ao invés de comprar um sítio ou uma casa de praia, pergunta assim: Senhor, o Senhor está me dando tanto, para quê? Por quê? Para eu usar onde? Jesus diz: é louco aquele que é rico aos olhos dos homens, mas é um miserável aos olhos de Deus. Viver para Deus é construir sua vida sobre o sólido fundamento da verdade e não sobre a areia da avareza. Ter consciência de que a verdadeira riqueza é perene e consiste em viver como e para Deus. Então, para aplicar, para você ir embora pensando. 4 aplicações rápidas, vou só ler. Você continua achando que precisa de mais. Hoje é o dia de mudar sua mente e suas ações. Mais pode ser apenas menos comunhão com Deus. Hoje de manhã a gente aprendeu que quanto mais você tem, mais tempo você precisa para cuidar do que você tem, certo? E menos tempo você tem para servir, para orar, para ser útil, para abençoar alguém. Então, mais coisas pode significar menos saúde espiritual. Você que está consumindo sua vida em tudo, menos em ser bênção para os outros. Hoje é o dia de assumir novos compromissos e novas perspectivas sobre a vida que Deus quer. Viver com simplicidade, meu irmão, é saber dividir. Sabe, ao invés de você toda semana gastar uma fortuna com restaurante, pensa no irmão que está precisando de uma cesta básica. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que gastam em um jantar o que uma família não gasta em um mês inteiro. E aí? Aí quando você chegar no céu, você fala assim para Deus: olha, Senhor, minha lista de restaurantes chiques que eu fui. O senhor já entrou no meu Instagram? Eu jantei no tal lugar, eu fui em tal hotel. E o seu irmãozinho lá que... Você que tem vivido como todo mundo vive, afinal você trabalha para isso. Hoje é o dia de entender que tudo que acumulamos aqui passa, mas o que Deus dá é para sempre. Por fim,
Você que não entendeu que a boa notícia, o Evangelho, é a libertação de tudo que é passageiro para abraçar o que é eterno, hoje é dia de render-se e experimentar a verdadeira simplicidade da vida com Deus. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude a viver com simplicidade. Nos ajude a usar o que o Senhor nos deu de maneira responsável e sábia. Nos ajude a ser bênção na vida dos outros. E não apenas pensar em nós mesmos, nos nossos direitos, nos nossos desejos. Há tanta gente na nossa própria família da fé passando tanta dificuldade. Enquanto nós vivemos nababescamente, nos perdoa, Senhor. Nos perdoe por achar que a nossa vida consiste na abundância de bens que possuímos. E dá-nos a graça de mudar de vida e mudar de atitude para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.